Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Professora Amanda Gladys, em conjunto aí com o professor Cláudio Moraes e a professora mediadora Fernanda, passando por aqui para a nossa última live da disciplina de Teoria e Prática na Educação Infantil. Estamos encerrando a disciplina hoje com chave de ouro, a meu ver, porque a gente preparou muitas surpresas para vocês. Não é isso mesmo, Cláudio? Sem dúvida, professora Amanda, sem dúvida. E professora Fernanda. Boa noite. Professora Fernanda, quer dar boa noite para os nossos alunos? Sim, boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Será uma live realmente bastante enriquecedora, bastante produtiva. Então, participem, encaminhem as dúvidas, os comentários, e é muito importante a interação de todos vocês. Uma excelente live para todos nós. Obrigada. Bom, pessoal, enquanto eu estou vendo que vocês estão dando boa noite para nós, desejando bem, as boas-vindas ao professor Cláudio, né? Eu gostaria então que o professor Cláudio falasse um pouquinho sobre a sua formação, nos contasse, né? Do que você é formado, para que eles pudessem entender um pouquinho do porquê você está conosco hoje. Certo, professora Amanda. Então, na verdade, boa noite a todos os alunos e alunas, as mediadoras, a professora Amanda. Né? Quero agradecer o convite da professora Amanda e da professora Márcia Previato. Né? Fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra e um grande prazer estar com vocês. A gente trocando informações, num bate-papo descontraído e tranquilo, né? Porque a educação ela é orgânica, ela é natural dentro da gente, e isso externalizado nas escolas, onde vocês vão trabalhar, tem mais sentido quando é natural. Então, eu comecei minha formação quando eu comecei um curso de engenharia florestal na Universidade de Brasília, só que eu não terminei o curso. Mas em 98, isso foi em 1998, século passado, hein? Então, eu comecei a ser monitor de alunos que vinham do segundo ano do ensino médio, na verdade, né? A gente falava a gente falava de segundo ano, mas é ensino médio hoje. Do ensino médio, a gente recebia os alunos das escolas públicas e privadas e a gente fazia um tour pela universidade, pelos laboratórios de química, física, geologia, pela universidade toda, pela biblioteca central também da universidade. E nisso começou a minha vontade de estar sendo docente, professor. E foi é uma história longa, né? E aí depois eu fui entrando em algumas escolas, entrei em 99, eu entrei numa escola lá em Cristalina, Goiás, para trabalhar com iniciação teatral. Comecei trabalhando com artes já. E em 2000, de 2000 a 2003, eu entrei numa escola chamada Vivendo e Aprendendo, uma escola modelo aqui no DF. Eu sou de Brasília, tá bom? Brasília DF. E nessa escola tem uma inovação, que é levar a arte para as crianças, levar o meio ambiente, levar é uma escola transformadora, que na verdade tem uma outra perspectiva do que é a educação para as crianças. E é uma escola de educação infantil. E outra coisa, como eu tinha conversado com a senhora, né, professora Amanda, que A senhora está lá no céu. Ah, professora Amanda, você. Então, eu fui aceito, e na verdade sempre aceitaram. Essa escola, ela funciona desde 1982, e aceitam homens. Fica um homem e uma mulher dentro da sala de aula. É espetacular, porque é a referência masculina e feminina, né? Normalmente a referência do pai e da mãe em casa, e que é levado para a escola. Então é muito interessante essa questão do homem na pedagogia, né? Eu tive várias pessoas que ficavam surpresos quando mas um homem na pedagogia. Teve até uma professora da escola que eu estagiei, que professora de matemática, né? Ela falou assim, um homem, mas você dá pedagogia? Eu falei, sou.
Ela, ai, eu nunca tinha visto um homem na pedagogia. É bem interessante isso, né? E abre a discussão, né, professora Amanda, a respeito. Isso mesmo, né? Porque nós temos alunos, né, e alunas, é claro, mas é muito comum nós encontrarmos dentro da educação infantil a maioria, o público feminino, para não dizer quase, né, em toda a sua totalidade, é composto do público feminino. E não é composto do público feminino só porque só mulheres se interessam pela atuação na educação infantil, mas sim porque existe ainda todo um comportamento, e na verdade, não é um comportamento, e sim um pensamento, né, Cláudia, de Exato. que o homem dentro da educação infantil ele não poderá fazer nada, né? Ele não tem o que contribuir ali, ele não é próprio daquele espaço, ele não nasceu para aquilo, ele não tem o dom, muitas coisas se falam. E aí Ele é não por tem isso. sensibilidade suficiente, né? Porque a mulher tem a questão materna, né? Por isso a pedagogia é tão bem vista pelas mulheres, né? Por cuidar de crianças. Então, a mulher se encaixa melhor. Mas existem homens também super sensíveis para isso, né? É interessante quando nós estudamos a questão da formação de professores, que por muito tempo o trabalho com a criança ele foi entendido como o trabalho com a criança é inerente à mulher. Então, por isso esse público feminino, ali, principalmente nas décadas de 1930, isso perdurou por muito tempo, né? Então, até mesmo no estágio, eu não preciso ter o estágio obrigatório porque o trabalho já é tão inerente à mulher que ela nem precisa observar. Exatamente. Então, isso realmente, quando a gente olha historicamente, é muito forte a presença, né, feminina. É muito do que a gente discutiu também na aula que a gente estava preparando, Fer, que a gente se encontrou, eu e o Cláudio, para conversar e preparar o que a gente ia debater hoje com os alunos, que a gente falou que são muitos olhares, né, que tem para a educação infantil, quanto, tanto a educação infantil em si, quanto mais para o público masculino. Primeiro, a gente tem a questão de que a mulher, já por si só, ela foi delegada a esse espaço porque era algo que era comum para ela. E olha como já foi uma segregação da própria educação infantil em si. Né? Então, como esse espaço era muito fácil, era só o cuidado, era algo que ela estava acostumada a fazer em casa, vem a mulher para esse espaço e vem as crianças também. Então, a própria área da educação infantil, ela já tem em si um olhar que muitas vezes no senso comum não dá a devida importância que ela tem. Né, que é o que a gente discute na disciplina, do quanto é desafiador atuar na educação infantil, do quanto o professor precisa ter um olhar sensível e significativo com a criança, seja para trabalhar as aulas, seja na avaliação, que é o que a gente viu na última unidade do nosso livro, e também o homem nesse meio, nesse contexto todo, ele acabou ficando aí que ele ficou mais de escanteio, mais jogado. Tanto que é muito do que eu e o Cláudio nós conversávamos na aula que a gente fez de introdução, né? Muito também se tem de pensamento de que se o homem está ali, ele é homossexual. Também temos toda essa vertente, né? Porque para ele ser sensível, para ele ter um olhar sensível, para ele atuar na educação infantil, então provavelmente ele é homossexual. Não é verdade, Cláudio? Acredito que o Cláudio deu uma travada, mas sem problemas. E aí o que a gente conversava e a gente discutia muito quanto a isso, por quê? Porque ele sofreu, ele passou por esses momentos na pele, não foi, Cláudio, quando você foi estagiar, que diziam que você era muito sensível, né, que chegavam, né, a pensar e a julgar outras coisas embutidas além da sua formação enquanto pedagogo para atuar ali na educação infantil. Aí, professora Fernanda, já ia falar Fer, ó, eu já, toda na empolgação, na intimidade aqui. Se quiser ir trazendo algumas dúvidas dos alunos, alguns comentários. Temos já a dúvida da Josiane. Professora, quais são os requisitos fundamentais para ser um professor excelente para trabalhar com a educação infantil? Josiane, boa noite. Das aulas. Mas, Josiane, é muito do que a gente conversou na nossa última aula, né? Que eu trouxe, que a gente trabalhou as unidades 4 e 5 do material.
Quando a gente tem dentro do material didático, e o que se explicita também na prática, é que para ser um professor de excelência na educação infantil, primeiro que você tem que saber que você é o exemplo para as crianças, né? Você é o exemplo para elas. Então, primeira coisa que eu diria, para ser um professor de excelência na educação infantil, nós devemos ter consciência de que nós somos o exemplo e que devemos, então, dar bons exemplos. Lembre-se de quando a gente estudou, né, todos os intelectuais da educação, e que um dos erros da pedagogia era negligenciar a quem ensina o que não deve ser ensinado. É isso mesmo. Então, é uma negligência. Quanto professores, nós devemos ser exemplos, sobretudo na educação infantil. Outra coisa que para ser um professor de excelência em educação infantil é essencial é ter paixão pelo conhecimento. É ter paixão pelo que você faz, ter paixão por trabalhar com as crianças e conhecimento por tudo que aquilo expressa. Então, conhecer o desenvolvimento infantil, ter ali a afinidade com as múltiplas linguagens que você vai trabalhar, poder se preparar bem para a aula, né, ter ideia do seu planejamento, quanto às suas ações, né? Lembre, quanto você é exemplo dentro de sala, inclusive nas suas ações planejadas. Então, esses são itens essenciais para ser um pedagogo de excelência na educação infantil. O que você acha, professor Cláudio? Eu estava até lendo, me perdoe, que eu estava lendo aqui a Rita, né? Rita Batista, perguntando da Casa de Ismael. Eu tive a experiência também de trabalhar na Casa de Ismael, né? Isso em 2019. Mas a senhora fala em relação à questão do professor de excelência, né? Na educação Isso. infantil, é isso, né? Porque dentro da disciplina a gente trata sobre isso e eu falo muito para eles de que nós somos os exemplos dentro de sala de aula, né? O professor, o pedagogo na educação infantil, ele é o exemplo. Então, devem ter ações direcionadas, é por isso que tem que ter um olhar todo significativo, né? Por isso que também é desafiador atuar na educação infantil, porque não é simplesmente estamos lá cuidando das crianças, questões de higiene, de alimentação, mas até nessas questões nós estamos desenvolvendo todo o infantil e o imaginário da criança. Então, eu percebo, professora Amanda e Fernanda e alunos, que o professor e a professora de educação infantil, ela tem que ter um olhar clínico em relação à criança, clínico em relação às fases, às idades que estão ali, né? Ali que você está atuando diretamente. E o que é esse olhar clínico? Seria um olhar sensível, seria escutar a criança. Tem até o professor Severino Antônio, né? Que ele fala de que tem que ter uma escuta da criança. A gente tem que aprender a escutar a criança na educação infantil, principalmente na educação infantil. E eu digo que, normalmente, essa escuta não acontece. E ela é extremamente necessária para que ocorra uma educação efetiva, né? Uma educação transformadora, uma educação inovadora, com práticas inovadoras, né? Porque escutar a criança é acessar o mundo fantástico delas, né? Isso mesmo. E aí, se você quiser responder a dúvida da Rita, professora Fernanda, se você quiser até trazer. Isso, Deixa eu ver então, se eu eu trabalhei, localizo. professora Amanda e Rita, né? Eu trabalhei em 2019 aí a Rita aí, né? Rita Batista. Eu trabalhei em 2019 como orientador socioeducativo, que foi uma experiência interessantíssima. Tem uma prática inovadora, essa escola também, né? A escola Casa de Ismael, que fica lá na Asa Norte, aqui no Distrito Federal, e a gente, no caso, a gente tem contato com todas as turmas, é feito um rodízio de turmas, é bem interessante que você passa por todas as turmas, do maternal não, me desculpe, ali da primeira turma ali, do maternal, na verdade, do maternal até a educação, o ensino fundamental 1. Então, o que acontece? As crianças, a gente pega uma turma hoje, né, no primeiro horário, e aí você vai para outra sala, com outra turma, e assim por diante. Você vai pegando todas as turmas durante o dia.
de atividades. E é magnífico isso, porque esse contato, né, com todas as turmas e todos os professores faz com que seja um trabalho unificado, um trabalho uno e que seja eficiente, né? É baseado em Freinet. Isso aí, que legal, Cláudio. Realmente é uma instituição, então, totalmente diferenciada, né? Para a Exato. atuação tanto do professor, do pedagogo, mas principalmente a condição de emancipação humana, de trabalhar com as crianças. E falando aí, que a gente estava conversando antes de iniciar a live, de que alguém poderia passar por aqui, com certeza, ela chegou. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, professora Amanda, professora Fernanda, professor Cláudio, que prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Que bom. Você já disse que o Cláudio é nosso ex-aluno, professora Amanda? Ele estava contando um pouquinho, mas ele ainda não tinha chegado, professora, no período em que ele falou que ele era nosso ex-aluno aqui de pedagogia. Então, já dei um spoiler aí do professor. Professor Cláudio, né, foi nosso aluno. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Brasília, quando estive aí para uma palestra, e sempre muito atento a tudo que estava acontecendo no curso, participando de tudo, né, um excelente profissional. Aí convidei ele para uma aula minha na psicopedagogia esses dias, e os alunos gostaram demais, né? E aí eu disse para ele, vamos participar agora de uma aula da pedagogia, né? O bom filho a casa tem que retornar, né? E o professor Cláudio sempre muito atencioso com a gente, está aí participando, com certeza dando show, estava ouvindo aí um pedaço da live de vocês. Seja muito bem-vindo, professor, mais uma vez ao nosso curso, e quem sabe nós um dia teremos você como professor de uma disciplina nossa, que para a gente seria um grande prazer. Eu digo que a pandemia, ela nos trouxe muitos problemas, mas ela também nos trouxe muito aprendizado, e ela nos trouxe também a possibilidade da gente tentar fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, ousar mesmo, né? Quando que nós faríamos, de repente, trazer uma pessoa, o professor Cláudio, lá em Brasília, nós estamos com uma convidada lá no 4º ano, lá de Curitiba, no 1º ano tem uma outra professora de fora, né? No 2º ano nós estamos com 3 alunos ali, tem aluno do Norte, tem aluno de Minas, tem aluno lá do Rio Grande do Sul, participando na live. Então, eu digo que nós estamos tirando muito aprendizado, né, deste momento que nós estamos vivendo. Mas, como toda a última aula, eu gosto de passar para conversar com os alunos. Esta é a última aula do módulo 53, e como passou rápido, né? Me lembro quando chamei a equipe e disse assim, olha, tinha terminado a minha disciplina de metodologia da alfabetização, ia começar a segunda disciplina, eu disse, nós vamos trabalhar home office, a diretoria chamou, e agora nós vamos ter que fazer live, aquele desespero, né, como é que vai ser, onde é que vai ser, como é que isso vai ficar, e falei, não, calma, que acho que a gente volta no 52, e passamos o 51 inteiro, passamos o 52 inteiro, 53 inteiro, e possivelmente passaremos também o 54. Então, só para deixar vocês mais tranquilos, né? Então, continuaremos no 54 com esse sistema de live, e que a gente também vai continuar fazendo os nossos mapas, porque ainda não podemos voltar com aglomeração. E para nós, a nossa segurança, a segurança de vocês é o nosso maior bem, não é verdade? Então, continuaremos aí fazendo as nossas atividades, assistindo as nossas lives, e eu gostaria muito de agradecer a presença, eu vi muita gente do 3º ano também, na nossa jornada de pedagogia. Que espetáculo de jornada, gente! Sensacional, só elogios, eu não tive pessoas dizendo, olha, não gostei. Tive sim gente dizendo, não concordo com aquilo que o professor X ou que o professor Y falou, e isso, né, professor Cláudio, isso é a grandeza de uma universidade, isso é a grandeza de um ser crítico e de um ser acadêmico, porque eu não preciso concordar com aquilo que o professor Cláudio está falando, com aquilo que a professora Amanda está falando, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que a professora Fernanda está falando. Nós não estamos aqui para formar seres
passivos, que concordam com tudo que o professor fala, né? Nós estamos aqui para criar seres questionadores mesmo, mas a partir do momento que eu digo eu não concordo, eu preciso ter argumento para não concordar, não é verdade? Eu preciso ter uma teoria que sustente o meu dizer não concordo, eu preciso ter algo científico que me dê subsídio para eu discordar de alguma coisa, ou discordar de uma pessoa que estudou durante tantos anos, não é? Mas essa é a grandeza de ser universitário, né? Essa diversidade de ideias, de pensamentos, de teorias, né? Que nós vivenciamos aí durante o curso, não é verdade? Semana que vem seria a nossa semana de prova, então não teremos prova, né? Então fiquem atentos aí, aproveitem se não fizeram o mapa ainda, tá em tempo, façam, porque é o mapa que vai garantir, né, a vocês aí a aprovação do curso, uma vez que você fez e fez bem feito, né? Possivelmente você vai ter aprovação na disciplina. Professora, estou com dúvida. Professora Fernanda, professora Amanda, professora Ruth, estão aí à disposição de vocês. Vocês sabem que os nossos professores aqui, eles trabalham mesmo em casa, estão trabalhando ali todos os dias, respondendo vocês, tirando dúvidas. Então, não deixem, né, de procurar o seu professor para tirar as suas dúvidas. Então, o não entendi não pode ser motivo para não fazer. O não entendi, você tem pessoas aí capacitadíssimas para dizer para vocês, olha, o que você não entendeu? Vamos lá, tá? Então, não é esse o motivo de deixar de fazer um mapa. E vocês estão no terceiro ano, né? Estava falando com o pessoal do segundo ano agora, que teve uma aluna que disse assim, eu tive muita vontade de parar, professora, porque nessa pandemia, filhos para ajudar na escola, trabalhando 8 horas por dia, achei que eu não ia dar conta, né? Mas estou dando, não vou parar, né? Eu tenho um sonho e eu vou conquistar o meu sonho. Então, eu vou deixar de trabalhar as 8 horas por dia, que eu trabalho, né, como vendedora, porque eu quero ser professora. E eu disse, olha, então você está no caminho certo, né? Então não tem mesmo, obstáculos vão aparecer, né? E que a pandemia não seja um obstáculo para nós, porque nós continuamos aí firme e forte. A gente sabe das dificuldades de todo mundo, nós também não vivemos um mar de rosas, nós também temos as nossas dificuldades, mas dificuldades podem ser superadas, tá bom? Bom, vou deixar o professor Cláudio continuar, vou ficar só assistindo, tá bom, professor Cláudio? O espetáculo aí da tua aula, e eu volto, né, lá na primeira disciplina do 54 para falar com vocês, depois de ter aí a disciplina de Teoria e Prática na Educação Infantil, próxima disciplina vocês vão conhecer um pouco do desenvolvimento psicomotor na infância e também dos problemas de aprendizagem. Tá bom? Então, vão ter aí 2 psicólogas dando aula para vocês, excelentes. Quem já teve aula de Psicologia do Desenvolvimento, professora Juliana volta com problemas de aprendizagem, e professora Raquel Bonfim volta, né? Se você teve aula no 51 com ela de Psicologia das Relações Humanas, ela volta agora para trabalhar o desenvolvimento psicomotor na infância, tá bom? E se você está indo para o 4º ano, né? Você vai ter aí a Libras e também a disciplina de inclusão, ok? Professor Cláudio, mais uma vez, muito obrigada, imensamente grata pela sua participação, pelas suas contribuições para os nossos alunos. Professora Amanda, vou deixar vocês então, professora Fernanda, e vocês, alunos, fiquem com Deus, e a gente se encontra na próxima disciplina. A virada do módulo não é folga, é para se preparar para a próxima disciplina. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir dizer isso, mas direto a gente recebe sai assim, sabe aquela semana de folga, professora? Não é folga, é semana de virada de módulo, onde vocês têm uma semana sem aula ao vivo para poder se preparar para a próxima disciplina. É leitura do livro, é assistir aula conceitual, é assistir aula estudo de caso, porque quando você vem para a aula ao vivo, né, para a live, depois de ter assistido a aula conceitual e ter lido as unidades do livro, o seu aprendizado é 70% a mais.
70% a mais, por quê? Porque você já vai ter um conhecimento em relação àquilo que o professor vai falar, porque uma hora de live, uma hora de aula ao vivo, ela não vai garantir a você todo o aprendizado, não, né? Para você compreender todo o conteúdo, é um conjunto de coisas, aulas ao vivo, aulas gravadas, leitura de material, é material extra, é fórum, é atividade, tudo isso é que vai garantir para vocês aí uma boa aprendizado, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau, professor Cláudio, vou ficar te assistindo daqui, tá bom? Tá bom, professora, gratidão, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora Márcia. Boa noite. Boa noite. Então, dados os recados, né, da professora Márcia Previato, que sempre passa para cá para desejar muita felicidade para vocês, muito sucesso, mas para dar também aqueles puxõezinhos de orelha comuns da coordenação, a gente retorna para a temática da aula, né, Cláudio? Professora Fernanda, tem alguma dúvida de algum aluno no chat, alguma contribuição, alguma dúvida de repente para o Cláudio? Tem a dúvida da Rosário, para falar um pouquinho mais sobre a avaliação na educação infantil, e também da Elisiane, que ela é a mesma dúvida sobre a avaliação na educação infantil. Ok, então. Então, pessoal, como se caracteriza a avaliação na educação infantil? É muito do que a gente já tem conversado ao longo da disciplina, sobretudo porque a avaliação na educação infantil, ela está intrinsecamente direcionada com a sua atuação enquanto professor, certo? Lembre-se de quando a gente está falando do professor como exemplo, do quanto, né, é importante você não barganhar com seus alunos, do quanto é importante você ter paixão pelo conhecimento, se planejar. Lembra de todas essas ações para ser um bom professor, para ser um professor de excelência na educação infantil? A mesma coisa está refletida na avaliação. A avaliação, ela é sistematizada, tá, pessoal? A avaliação na educação infantil não é algo que vocês irão fazer num dia, por exemplo. Ao final de cada bimestre, eu vou fazer uma avaliação com a minha turma, por meio de uma atividade em que eu vou avaliar todos os conteúdos que eu dei dentro da BNCC e vou avaliá-los a partir daí, seja com índice de nota ou não, mas aquele dia é o dia que eu vou avaliar. Isso não cabe na educação infantil. A avaliação da educação infantil, ela é feita diariamente, certo? Então, é o olhar atento do professor, é o seu olhar sensível, é a sua atuação que vai trabalhar com as crianças justamente a avaliação. Por quê? Porque quando você olha para aquela criança, quando você tem esse olhar sensível, quando você está realmente trabalhando com ela, você tem condições de saber o que falta ela ainda se desenvolver, em quais atividades, por exemplo, de identificação de cores. Quais alunos não identificaram as cores? Quais alunos têm dificuldades em tocar determinadas texturas, né? Em identificar os números ou a inicial do nome. Então, dentro de todo esse processo da sua atuação, diante do seu planejamento, você vai conseguir saber aonde você precisa ainda desenvolver mais atividades para que essas crianças possam adquirir, né, e ter esse conhecimento. E isso é avaliar. Então, a avaliação, ela é diária, certo? É claro que sempre ao final, às vezes, de um semestre, depende da escola, tem escola que se organiza por bimestre, tem escola que se organiza por semestre, tem escolas que fazem anual, enfim. Cada escola tem a sua organização, vai chegar um momento que você pode ter uma reunião com os pais para apresentar um parecer, um portfólio das atividades e conversar com o pai, com o responsável, sobre como está a criança. Mas isso não significa que a avaliação foi feita naquele dia anterior, por exemplo, a reunião, mas sim que ali naquele momento você vai trazer todo o seu olhar diário com aquela criança. Então, a avaliação na educação infantil, ela é diária. Acho que eu sanei a dúvida, né, professora Fernanda? Sim, e aí já aproveito para tirar a dúvida se o portfólio é uma avaliação. É uma forma de registrar, né, de organizar todo esse processo na educação infantil, assim como todos os registros, né?
complementando, então, Ele já pode, né? Não é que esclarecendo. ele é a avaliação, não é, né? E compreendo que o termo avaliação na educação infantil não está ligado à prova, igual a gente tem, né, nas outras áreas da educação básica. Não é prova, certo? O portfólio, ele é como se fosse um portfólio de todas as atividades que foram desenvolvidas, ou de todos os ganhos e potencialidades que essa criança ainda precisa desenvolver, certo? Mas é a partir dessa avaliação diária que nós fazemos o portfólio e apresentamos. E para isso, né, eu acho que um aspecto que é fundamental, que já foi destacado tanto na disciplina como em outras disciplinas, é a postura do professor observador. Você não vai conseguir fazer essa avaliação contínua, processual, ao longo do ano, sem observar, sem ter essa escuta também, né, na educação infantil. Então, é algo aí que você precisa, se você atua ou se você pretende atuar na educação infantil, a observação. Observar o seu aluno, que, como a professora Amanda disse, o que ele já conquistou, quais as potencialidades daquele aluno, o que ele sabe, aquilo que eu preciso desenvolver mais. E aí eu já aproveito, professora Amanda, para fazer uma pergunta também para o professor Cláudio. Eu vi aqui no chat vários alunos se manifestando na forma assim, eu tenho medo de atuar na educação infantil, ou será que eu vou dar conta de atuar? Como eu vou fazer? Eu tenho vergonha ou medo? Então, algumas dicas aí, né, para talvez incentivar esses alunos, né, que é um processo, né, que não vai conseguir, não é de um momento para o outro, e precisa, acho que, até essa identificação, né? O campo da pedagogia, as áreas de atuação, elas são diversas. E aí você mesmo na experiência de vivenciar a realidade na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental ou na gestão, para você perceber, né, se você se identifica com aquela etapa ou não. Até porque quando a gente fala da educação infantil, há tantas particularidades, né? E gera um certo medo, um certo receio. Então, aí, quais as orientações ou alguma dica para esses alunos aí temerosos? Uhum. Então, na minha opinião, né, não sei se a professora Amanda concorda aí, que, na verdade, é uma grande experiência, é uma grande vivência que acontece tanto para as crianças, né, como para o pedagogo ou pedagoga que está ali atuando em sala, né? Eu acho que com o tempo você nos primeiros dias ali de adaptação, que também as crianças estão se adaptando, né? Os pais levam, ficam um tempo com a criança, então também tem a adaptação dos professores, né? O professor que está iniciando, que eu digo, tá? O professor que tem já experiência, ele fica mais tranquilo com a sua execução ali nas aulas ali. Mas eu acho que é tudo questão de adaptação, acho que tem que ficar bem tranquilo e tranquila e observando. Eu acho que a observação é uma grande ferramenta, e da observação se gera o registro, né? É bom você ter um caderninho, seja uma agenda, que você registre o seu dia, de como você se sentiu, se você se sentiu bem como educadora, se você se sentiu fragilizada. Eu acho que acho que o diário, né, professoras? O diário é uma grande ferramenta para acalmar o coração de quem está iniciando na pedagogia, principalmente na educação infantil. E aí, professor Cláudio, só um minutinho, professora Amanda, já vou aproveitar a dúvida. Eu imaginei que você ia trazer essa dúvida. Qual foi a sua maior dificuldade no início da carreira, da docência? Tá, professora Rosário, né? Isso. O que ela perguntou mesmo, que eu perdi aqui A sua maior dificuldade no início. Engraçado, deixa eu tentar lembrar, porque eu trabalhei em umas 3 escolas na educação infantil. Uma com teatro, com iniciação teatral, outra em sala mesmo, né? Como professor auxiliar, e outra como pedagogo. Eu acho que a maior dificuldade que tem
Porque a gente tem uma preocupação de querer controlar a sala. É muito engraçado e isso é um equívoco, na verdade, né? Porque as crianças, assim, uma sala com crianças na educação infantil, ela é heterogênea. Ela não é, todas as crianças são iguaizinhas, isso não existe. Isso em lugar nenhum existe, né, na verdade. Mas na educação infantil, as crianças, elas são muito diferentes umas das outras. Então, eu acho que ficar tranquilo em relação a essa heterogeneidade, porque as crianças são muito diferentes umas das outras. Eu acho que isso é o grande desafio. Muitas vezes é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro choque, o primeiro embate que a gente tem, né? Quando se vê dentro de uma sala de educação infantil, é que a gente tem justamente essa primeira vontade é controlar todo mundo, deixar todo mundo sentadinho, todo mundo organizadinho, e isso vai dar certo. Quando não é isso, pessoal, você tem que dar condições e possibilidades para que aquela criança se desenvolva, né? Quando eu conversava com o Cláudio, eu contava muito para ele também que a segunda escola de educação infantil que eu atuei, ela era totalmente antagônica, diferente da primeira que eu havia atuado. Na segunda escola, por exemplo, eu não podia fazer fila com as crianças, elas tinham que andar livremente. É, elas não tinham cadeiras e mesas dentro da sala, nossas atividades eram todas feitas ao ar livre. Nós não tínhamos, por exemplo, aquilo que a gente conversava na última aula, do EVA bonito, dos fantoches, de tudo, aqueles recursos muito bem elaborados, com tantos materiais elaborados, né? Nós tínhamos materiais recicláveis e as crianças iriam produzir todas as suas atividades e os professores também, baseado nos materiais recicláveis e no papel craft, que é aquele papel marrom que a gente compra de rolo, né? E tem. E para mim foi um choque tremendo quando eu comecei a atuar, porque eu ainda estava dentro do curso de pedagogia. Eu comecei a atuar nessa escola, eu estava no 3º ano. Então eu não tinha me formado. E aí quando falaram para mim, você não pode fazer fila para sair da sala, eu falei, Senhor, o que farei? Como manterei o controle? Acho que o professor Cláudio caiu, mas já já ele retorna, tá, pessoal? Vamos esperar aqui. Mas, enfim, eu fiquei pensando, o que farei? Para onde vou? E é bem como ele disse, não é controlar as crianças. Ué, como assim? Quem retornou? Eu, Você quem? o palhaço pedagógico. Mas como assim? E o Cláudio? Não sei, acho que ele foi dar uma caminhadazinha noturna. Pois é, eu fiquei sabendo que ele gosta muito de café. Gosta. Eu até conheço o Cláudio, mais ou menos, né? Então ele gosta de um cafezinho, viu, professora Amanda? Eu sempre converso com ele, ele sempre fala para mim que ele vai fazer um café antes de vir para a aula. Mas e você, palhaço pedagógico, o que você veio fazer aqui hoje? Então, eu vim falar de um trabalho que eu faço nas faculdades de pedagogia. Eu levo o palhaço pedagógico como forma didática para ensinar, para formar inicialmente os professores e as professoras. Né? Então é muito do que a gente fala de criatividade, né? Exato. Por meio da arte do palhaço, eu educo, eu fortaleço a aprendizagem dos professores em sala de aula, dos alunos que virarão professores. Então, eu uso a ferramenta pedagógica do palhaço. Que legal! Você, então, é uma ferramenta didática essencial para a atuação do pedagogo. E a professora Fernanda está quietinha aí, professora. Tudo bem, professora Fernanda? Tudo bem? bem. Gostei do seu corte de cabelo, viu? É novo, sabia? Ele fica meio assim, soltinho, né, professora? Gostei. Exatamente. Eu também cortei o cabelo esses dias. Estou gostando ainda. Ó, como você. Aqui, alguns alunos falando de adaptação, estou tentando me adaptar com esse cabelo meio armado. Estou me adaptando. Será que eu vou conseguir? Tudo é com o tempo.
o tempo é o nosso maior contratempo, viu, professora? Eu estava no cerrado olhando uma coruja, professora. Quando olhei para trás, escorreguei na lama suja, viu? Poxa vida, hein? E ficou todo sujo. Todo sujo, todo lamaçado, todo cheio de lama, dos pés à cabeça, viu? E os alunos aí, o que eles acham de um professor como palhaço pedagógico dando aula na pedagogia? O que vocês acham? Digam aí no chat. Ah lá, a professora Fernanda até colocou a contribuição, ó. Minha filha amou esse palhaço pedagógico. Dá um oi para a Sofia, ela está aqui. Oi, Sofia, tudo bom, minha gatinha? Tudo beleza com você? Que legal, os alunos estão gostando bastante, estão participando aqui no chat. Criatividade e diversidade são super importantes para facilitar o aprendizado. Grande Jean, gostei, hein, Jean? Você é de onde, Jean? De que parte do Brasil? E já ia falar do mundo. Do Que a gente já pensa em Brasil. nível planeta. É planetário, né, professora Amanda? Professora Amanda, eu gostei aí desse microfone. É moderno, hein? É moderno, né? É padrão Unicesumar. Ah, só falta ter Pois é, o símbolozinho da Unicesumar, viu? pois é. Vamos dar essa dica para a professora Márcia para a gente padronizar os nossos fones de ouvido. Ah lá, o Jean respondeu. Araci, Bahia. Maravilha. Seja bem-vindo, viu, Jean Carvalho? Que legal. Bom, os Mas, alunos estão. ó, eu estava, na verdade, jacaré entrou na água, passarinho se assustou. Voa, voa, passarinho, que o teu susto já passou. Meninas, isso se chama parlenda. Já ouviram falar em parlenda? Nós já escutamos. A gente utiliza até nas disciplinas de estágio para os alunos ministrarem aula utilizando parlendas. São lindas, né? Ó, a do Cerrado, eu escorreguei na lama suja, foi eu que fiz. Que legal! Além de palhaço pedagógico, você também é escritor, então? Isso, escritor aí das parlendas, dos poemas, tudo direcionado para a educação e para a pedagogia. Que E os legal, isso é alunos estão muito respondendo? importante. Que legal, ó, o Thales ainda colocou ali, né? A Sofia já ouviu o seu oi, adorou. Que legal, Thales, muito bom. Tem bastante elogio, falando que bacana esse palhaço pedagógico. É o Edmar de Souza Lima aí. Que bacana, muito legal esse palhaço. Ah lá, ó, temos uma aluna, a Vânia, né? Que ela sempre entra com o canal dos filhos dela, que é o Lucas e o Daniel Magalhães. Mas a Vânia, ela contou, ai que legal, eu também escrevo poemas. Uau, Olha, vamos fazer temos uma alunos parceria aí, criativos. então, hein? É Luísa? Criatividade é tudo, não é? Uhum. Criatividade é tudo, professora. Por meio, ó, eu acho, na minha opinião, e na opinião também de Rubem Alves, que os professores precisam ser atores e atrizes em potencial. Trabalhar por meio da arte, por meio da poesia, da literatura, né, ali contando como contador de histórias. Todos esses cursos, se vocês puderem fazer, são cursos que vão capacitar vocês e vão trabalhar vocês como educadores sensíveis e educadoras sensíveis. Mais Isso humanas, né? Isso mesmo. Para atuar na educação infantil, nós temos que ser humanos, né? E a Professora, Elisiane. Ah, o problema aqui, calma aí. peraí, tá bom. Eita, mas, oxe, Alô? Aham. Ah, tá. Tá a professora Amanda, aqui é a professora Fernanda. Aham. Ah, tá. É da Unicesumar, professora Amanda. meu Deus, quem tá te ligando? Ah. É o Wilson. Vixe, o chefe? E né? Ô, chefe, tudo bem? Tudo bem com o senhor? A gente está aqui numa aulinha aqui na educação infantil. Tá. Maravilha. Sucesso para o senhor, viu? E parabéns pela Unicesumar, pelo Centro Universitário Unicesumar.
A gente está muito contente com as aulas de pedagogia da educação infantil. Tá bom, mando sim um abraço para a professora Márcia, né? Tá, um abração para o senhor, viu? Gratidão por estar na nossa aula aqui ao vivo. Um abraço. Olha só que gostoso, então, o chefe passando, nosso reitor passando pela live. O reitor, né, professor? É ele, então, né? Que maravilha, Sim. professor Wilson. Professor Wilson é o nosso reitor, carinhosamente chamado de chefe. Maravilha, sucesso. Ó, eu tenho eu fiquei mais ou menos uns 2 meses e meio, ensaiando uma música para vocês, tá bom? Vamos lá? É. Vamos Aqui, cantar, então. Olha só. Precisa de muita concentração, muita concentração. Tá Se bom. concentrem, fechem os olhos. A 1, A2, A3. Até A3. Tá bom. Então vamos lá. Obrigado. Não foi bom, não, professora Amanda? Foi excelente. Ah, gratidão. Foi excelente. Eu acho. A senhora gostou de verdade mesmo? Gostei, só faltou a parte cantada da música. Ah, não, mas eu fiquei ensaiando essa aqui agora que eu apresentei, essa música, né? Uma música de um tom só. Ah, entendi. Entendi. Não, Entendeu? entendi. Então E eu faz fiquei 2 sentido. meses e meio treinando, professoras. 2 Ai, meses e meio. parabéns pelo seu empenho. Gostou? Ai, 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 que bom, professora. Professora Fernanda, o que a senhora achou da minha canção de um tom só? Maravilhoso. Muito bom. Parabéns por todo o esforço de 2 meses. 2 meses que você ensaiou? 2 meses e meio, professora. 2,5. Nossa, mas tá muito bom para 2 meses e meio. Tá, não Agora, tá? uma pergunta. Por que o nariz é azul e não vermelho? Como a Benedita é porque esse palhaço aqui é diferenciado. É um palhaço que tem como ferramenta pedagógica a arte do palhaço. E aí tem que ser diferenciado, o azul. E a cor que eu mais gosto, a cor da minha infância, o azul. Que legal. Então tem a ver com a sua memória aí afetiva da infância, do seu desenvolvimento, de que você gostava muito de azul, é isso? Exato, professora Amanda, isso mesmo. Que Parabéns, a senhora legal. ganhou um jaleco da Unicesumar, viu? Mais um. Mais um. Tem os branquinhos, professora? Os jalecos branquinhos ou só tem de outras cores? Só branquinho eu tenho. Ah, onde eu trabalhei no Senai, lá de Taguatinga, DF, né? E lá tinha azul, tinha branquinho. Eu adorava o azul. Que Eu tenho gostoso. guardadinho aqui até agora o azul. Que gostoso. Eu ia querer ter um jaleco colorido. É. Mas é isso, pessoal. Olá, pessoal. O Cláudio voltou. É Muitos isso aí. elogios, Cláudio. Até a Rita tinha colocado. Parabéns, professor Cláudio, por toda a dedicação. Me inspirou muito. Que bom, Rita. Obrigado pelo carinho, viu, Rita? E é isso aí, pessoal. Observem o quanto é importante a gente trabalhar com isso, não só igual o Cláudio trabalha com o palhaço pedagógico dentro da pedagogia dos cursos de formação de professores, que é a área, né, que ele trabalha, mas também quanto isso nos inspira, lembra, igual eu falei na última aula, a trazer o nosso brincar, a aflorar a criança que a gente já esqueceu também, para poder atuar na educação infantil, porque muito do nosso medo de atuar na educação infantil é recordação e, na verdade, é um medo inconsciente porque nós não sabemos mais brincar. Porque não é próprio do nosso universo de adulto brincar. Então, quando a gente fala que na educação infantil nós vamos trabalhar tudo com a criança por meio do brincar, nós temos já aí o primeiro desafio, o primeiro choque. A gente pensa, meu Deus, como eu vou brincar? Não é? Então, todo esse resgate, ele é essencial para dar aí toda a espiritualidade para trabalhar na educação infantil, não é, Cláudio? Que maravilha. Gostei do termo, professor, espiritualidade. Eu acho que
A espiritualidade, ela deve... Porque não está ligado à religião. Espiritualidade é diferente, né, de religião, que é diferente de espécies de religiosidade, né? Exatamente. Espiritualidade é você ter ligações com o divino, ligações de coração para coração, de alma para alma. Memórias afetivas, né? Com lembranças, com tudo, né? Então, igual você tem até hoje, por exemplo, o seu nariz azul, porque tem uma memória afetiva, né? Traz uma espiritualidade da sua infância. Nós também vamos trazer isso para dentro de sala de aula, a gente também consegue dar vez e voz a isso quando a gente está atuando na educação infantil. Olha lá a Benedita fazendo elogio, falando que você está enriquecendo a aula com a sua criatividade e agradecendo. Gratidão, vou chamar ela até de Ditinha, que é minha prima é Benedita também. Mais uma lá. Parabéns, professor Cláudio, deixou a aula divertida. É isso, o segredo é esse. Não dá para ter aula carrancudos, professores e professoras. A gente tem que inovar, a gente tem que levar práticas inovadoras, práticas sensíveis. Eu gosto da palavra sensibilidade, vocês já devem ter percebido, né? Sensibilidade é tudo para o professor, viu? E para a professora. Isso mesmo. E é muito do que a gente fala também na disciplina, Cláudia, porque a gente sempre fala para eles que eles precisam ter um olhar sensível para atuar na educação infantil. Não é sensível, né? É sensível justamente, na verdade, nesses aspectos de sensibilidade, de atenção, de conhecer tudo que envolve a educação infantil, porque a educação infantil ela tem uma necessidade própria, né? Os anos iniciais, o ensino fundamental, toda essa questão da alfabetização, de tudo que a criança vai ver depois, ele só vai ser possível se ela tiver esta base, que é a educação infantil. É verdade. É porque o que acontece? Acessa, né, professoras? Acessa as crianças. As crianças têm uma espiritualidade natural, as crianças têm uma sensibilidade natural, elas são sensíveis organicamente. Então, você só vai conseguir acessar um ser sensível se você for também sensível, se você estiver sensível. Não precisa ser sensível, mas se você estiver, né, com essa sensibilidade, você consegue acessar melhor as crianças da educação infantil. Bom, a gente fala, né, professor Cláudio, a questão do vínculo, né, de estabelecer esse vínculo com a criança, ou então do acolhimento à criança, né, e esses recursos, a forma como você vai fazer isso realmente, não dá para ser de uma forma aí carrancuda, com um olhar, uma expressão dessa forma, né, mas como você vai acolher essa criança da educação infantil, esse vínculo, né, ou esse acessar, né, essa criança, muito bom. O pessoal tem adorado aqui, muitos elogios no chat. Gratidão. Isso mesmo, pessoal, é a afetividade, certo? Não é afetividade porque nós temos uma relação de parentesco, porque nós temos uma relação de amizade. Não é isso, pessoal, é afetividade para trabalhar com os seus alunos da educação infantil. Esse olhar atento, ele é um olhar afetivo, ele é um olhar sensível. Vejam, vamos pensar, lembrar, né, da música de um tom só que o palhaço pedagógico tocou para nós. Quantas mensagens no chat nós não tivemos, né, professora Fernanda, de alunos dizendo assim, meu filho veio ver aqui, meu filho veio correndo tentar ver o que era o som da sanfona, porque escutou, né, o som da sanfona, tem lugar que chama gaita, tem lugar que chama acordeon, depende da região do país, mas foi unânime dizer que muitas pessoas, né, crianças vieram por conta do som. E nós também não ficamos na expectativa, olhando atentos, né? Então, isso não é que é chamar atenção, mas isso traz todo o envolto do que é necessário para a educação infantil. Certo? Não significa, e é muito do que eu falo com vocês, do que a gente vem amadurecendo ao longo da disciplina, que você será um animador de festa. Não é isso. Para atuar na educação infantil, não é que você tem que ser um animador infantil, mas você precisa ter esse olhar direcionado para brincar com a criança, certo? Dar vazão a essa espiritualidade. Então, não é que, eu vou ser um animador infantil, professor, então eu vou ficar fantasiado, e eu vou dar aula só assim, e aí eu vou conquistar tudo. Não. Né, se o seu olhar não for direcionado, se não for atento, se você não houver um planejamento, se não houver todo um direcionamento na atuação, né, uma intencionalidade naquilo, nada será conseguido. Exato.
E eu penso muito na educação infantil, professor, até nas escolas que eu passei, principalmente as escolas transformadoras, né? Elas colocavam a educação infantil como a base do trabalho, o lúdico, a ludicidade, né? Por meio da ludopedagogia, você trabalha, né? Você acessa as crianças por meio do lúdico. Como a criança aprende? Como? Ela aprende brincando. Então, assim, nada mais que ensinar brincando também. Brincar com as crianças, lógico que com planejamento, com planos de aula bem elaborados, né? Não quer dizer que se você faz um plano de aula, você vai seguir metodicamente, com toda a racionalidade, né? Mas que você vai modificar naturalmente, assim, de acordo com o momento ali das crianças, porque as crianças são muito dinâmicas, né? Não tem como tratar uma coisa taxada. Eu vou fazer isso aqui, pronto, bem racional. Isso não funciona muito na educação infantil, essa racionalidade. Isso mesmo, é o que a gente fala. A educação infantil ela não tem espaço para improviso. Não é improvisos no sentido de que, tal atividade não deu para eu fazer nesse momento, mas eu não sei o que fazer. Isso é improviso. Eu vou improvisar alguma coisa porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas, e sim, na sua ação pedagógica, na sua atuação enquanto pedagogo, você pensar justamente no que pode fugir à regra e estar preparado para isso também. Então, é muito das relações de tempo, né, que a gente falou, às vezes um dia está nublado, outro está sol, você se planejou para uma coisa, então, sempre que vai elaborar, né, o planejamento, que é a ação mental do professor, para sistematizar isso de forma escrita no plano de aula, tenham em mente, tenham atenção para pensar nas lacunas que podem ficar, justamente para vocês não serem pegos de surpresa, certo? Seja por uma questão de tempo, ou seja por alguma questão dentro de sala de aula mesmo, e que isso te tire do seu eixo e aí você fique perdido, né? Não cabe ficar perdido e improviso na educação infantil. Você tem que ter esse olhar direcionado e se planejar justamente para isso. Professora, ó, tem a Rosane DHL, né? O comentário dela é muito interessante, ó. O professor Cláudio, com uma brincadeira simples e lúdica, conseguiu prender nossa atenção. O meu TCC, que eu fiz até na Unicesumar, uma pós, né? Em práticas inovadoras na educação. É exatamente isso. Um dos resultados da minha pesquisa foi que puxa a atenção dos alunos, novamente, resgata a atenção, né? Tanto educação infantil, e eu digo isso, o uso do palhaço pedagógico, tá? Uhum. Resgata, porque o meu TCC foi a respeito do palhaço pedagógico em sala de aula. Tanto na educação infantil, Fundamental 1 e 2, e também no ensino superior. Isso mesmo, e ele resgata, e é necessário, né? Sobretudo na educação infantil, porque a gente está falando de desenvolvimento infantil em que manter a atenção é algo que a gente sempre tem como desafio com as crianças, mas no ensino superior e nas outras etapas, isso também é necessário, tá, pessoal? Porque isso descontrai o ambiente, isso quebra, lembra do muito que eu falei na aula sobre quebrar um ciclo, quebrar algo, né, que você já tem de comum com a criança, quebrar aquela expectativa do que ela acha que você já vai fazer, que é o comum rotineiro, e aí ela tem um pico de atenção contigo por conta desse quebra que você deu. E está ligado à criatividade também, né, professora? De você estar utilizando a criatividade nas suas aulas e com o tempo. Não se preocupem que é com o tempo. A criatividade, eu acredito que a criatividade é um exercício. Mas eu não sou criativo, eu não sou criativa. Não. A criatividade, ela é um exercício. Se exercita a criatividade. Isso mesmo. A gente tinha uma dúvida, professora Fernanda? Sim, e até antes de só comentar a questão da criatividade, né? Tanto para o professor, e por isso muito importante desenvolver a criatividade também com a criança, né? E por isso aí, atividades, brincadeiras simples são suficientes para a criança aí desenvolver toda a criatividade. Não é só com um brinquedo pronto, uma boneca que já fala, o carrinho que a criança só precisa apertar. Que criatividade que ela precisa? Não estou dizendo que a criança não pode ter esse tipo de brinquedo, mas é importante
mesclar. É importante ofertar outras vivências corporais, dança, né, teatro, outras múltiplas brincadeiras. linguagens. Exatamente, né? Então, são coisas simples, como a gente já falou em outras aulas, não é mesmo, professora Amanda? Uma caixa de papelão a criança transforma em tantas coisas, né? Isso é criatividade, ou desmontar um brinquedo, montar, né? Então, é criatividade por parte do professor, que vai também exercitando ali no exercício da profissão e também lá com a criança pequena. A dúvida da Vânia. A professora pode falar gritando dentro de sala de aula com as crianças? Não, Vânia, certo? Dentro da educação infantil é muito do que a gente fala. Quando a gente trouxe lá os pontos essenciais para ser um professor de excelência, a gente falou disso também, né? Porque tem algumas ações que o professor toma que geram reflexo nos seus alunos. Então, lembra de quando a gente falou do quanto é importante que o professor seja autoridade e não autoritário, né? Autoridade é diferente de ter um posicionamento autoritário. E quando nós caímos no desuso de ser autoritários, de barganhar com as crianças, né? De ofertar, por exemplo, né? Que eu falo barganhar é aquele tipo comum. Olha, se você fizer isso, você não vai no parquinho. Se você fizer isso, você não vai lanchar. Ou se você quiser lanchar, você faça isso. Senão, né? Então, essa barganha que muitos de nós acabamos caindo e todos nós, eu posso dizer, eu também caí, muitas vezes, acabei tentando barganhar para ver se eu conseguia, enquanto eu estava amadurecendo a minha atuação. E isso faz com que a gente automaticamente tenha esse instinto de elevar o tom da voz. Porque a partir do momento que a gente barganha, que a gente vai chamar atenção e que a gente está ali, a gente ergue o tom de voz para falar com a criança. E não é isso que cabe na educação infantil. A gente tem todo um olhar voltado. Lembra que o adulto do momento é você. É você que tem aquele olhar direcionado, né? Vocês, né, no caso, que terão esse olhar direcionado. Então, a gente não deve gritar com as crianças. Me lembra às vezes é uma incoerência. Me lembra aquela questão da sala, né? Na educação infantil. Você falando com a criança assim, ó, não grita! Porque a criança tem mania de gritar. Por que ela tem mania de gritar? Porque ninguém escuta a criança. Ela tem que olhar para cima. Ela tem que Eu ia falar exatamente isso, para ser ouvida. Ela tem que olhar para cima para pedir, pelo amor de Deus, alguém me escuta. Aí ela grita, né? Para ser escutada. É uma incoerência, às vezes, né? O professor pede para a criança parar de gritar, gritando. Gritando. Exatamente. É impressionante como o ser humano é incoerente, né? O ser humano é potencialmente incoerente. Exato, e muitas vezes... Exatamente. E muitas vezes a criança, em contrapartida, vai ter um comportamento de gritar conosco porque nós gritamos com ela. É o exemplo. Ela também vai ter o comportamento resposta. Ou porque você está barganhando com ela uma ida no parquinho, em determinado momento ela vai barganhar com você, vai falar, eu só vou fazer atividade se a gente for no parquinho agora. E aí? O que você responde para ela? Como você não enxerga, né, que essa ação-resposta dela veio da sua atuação? Então, lembre-se de ter o olhar atento e de sermos exemplos, né? Então, se a gente não quer que a criança grite, a gente não grita. Se a gente não quer que a criança corra, nós também não corremos. E todas as ações que vocês vão perceber na prática, conforme vocês estiverem. Mas é preciso que vocês tenham tudo isso em mente, porque vocês verão determinadas ações que vocês olharam e falaram, ai meu Deus, ai que vontade de gritar, mas não pode. E aí vocês vão se lembrar das aulas. Quem é o líder da turma? É o professor e professora. Então, quem conduz a turma é o professor. Isso mesmo. Ele precisa dar o exemplo, né? É nesse sentido. Exatamente. O professor, ele não barganha, ele não impõe medo, né? E sim, ele é respeitado. Ele é gestado pela criança, esperado pela criança por conta da relação do afeto. Né? Então, veja quanto a gente fala de gritar,
né, de todas essas ações que a gente estava falando, o quanto isso vai na contramão da afetividade, de conseguir esse elo com a criança, esse vínculo para que a gente possa ensiná-la. Então, ao gritar com a criança, nós mesmos estamos nos boicotando, nós estamos negligenciando a nossa atuação e o nosso ser professor, o nosso ser pedagogo. Então, não podemos. Exatamente. Tem uma dúvida, professora Amanda, professor Cláudio, da Juliana, sobre a Revolução 4.0, que há teóricos, né, que falam sobre a morte da infância, porque a infância é um conceito novo na história da humanidade. Algum professor, né, pode opinar? Juliana, nós tratamos isso já nas outras lives, na primeira aula também, a professora Amanda trouxe essa discussão. Um dos autores que fala sobre a morte, né, da infância, Postman, mas também aí é preciso, como a professora Márcia colocou aqui, né, você precisa conhecer esses autores, ler até para falar, olha, eu concordo ou não. E o próprio livro da disciplina traz um contraponto, que é a visão da Marin Dias, né, de a infância ela está sendo transformada por conta das mudanças da sociedade, e não acabando nessa morte da infância. Então, são opiniões diferentes, de autores diferentes, que é importante, né, que você faça a leitura, até para você ter um posicionamento, o que você considera, né? Exatamente, você entender se você acredita, né, a partir do que você leu, do que você vivencia, que a infância está morrendo, ou, né, que ela está findada a acabar e nós não teremos mais infância, que é o que, por exemplo, Postman retrata, ou se você está amparado mais na ideia da Marin Dias, de outros autores também, tá? Porque não é só o Postman que fala da morte da infância, não é só a Marin Dias que fala dessa reinvenção da infância. Mas a Marin Dias, ela faz essa discussão que casa com a Revolução 4.0, que é justamente como a nossa sociedade está mudando, nós sempre estamos, né, avançando em contexto histórico, social, em tudo que a gente discutiu na disciplina, os conceitos de infância, de humanidade, de cidadão, de democracia, de tudo também vai mudando, e isso não é diferente com a infância, certo? Então, lembre-se quando a gente retoma lá os períodos históricos no nosso livro, do quanto também ao ideal do homem que precisava ser formado está ligado com a forma que eu vejo a criança. A Ana Lúcia colocou, né, aula conceitual 1, a professora Amanda relata sobre a morte da infância, isso mesmo. Até trago ali as considerações depois da Marin Dias. Mas, como eu disse, vocês são livres para concordarem ou discordarem, e digo mais, ainda assim me apontar uma terceira, né, uma terceira vertente, um terceiro olhar, um novo olhar para isso tudo. Então, vocês têm condições e devem ter, a partir de tudo que a gente viu, de todo o amadurecimento que vocês têm no curso, também para tecer as considerações de vocês. Ah, ela colocou, a Juliana respondeu, eu entendo, eu fico no impasse, tenho uma filha, ela tem muito interesse por tecnologias, o brincar não desperta interesse. É muito, e nesse contexto de pandemia, né, Cláudia, a gente tem vivido muito disso, né? A gente está muito voltado para a tecnologia, as crianças estão vendo os pais trabalhando, também estão os vendo na tecnologia, e o brincar? Aonde ela vai brincar? Com quem ela vai brincar? Exato. Tem até uma autora que fez uma pesquisa de território de brincar. Vocês já ouviram falar? Da Renata Meirelles. É genial, é espetacular a pesquisa que ela fez. Ela foi no Brasil todo, em todos, eu acredito que em todos os territórios não, em todas as cidades, lugarejos. Ela foi para pesquisar o brincar, para ver se a criança ainda brinca. E ela verificou, pela pesquisa dela, que a criança ainda brinca. E eu acho que a criança vai sempre brincar. Porque a gente está até falando... A gente está falando do imaginário, né? Do quanto Vygotsky, por exemplo, fala da imaginação e criação na infância, de tudo isso. Então, não é o brincar com um brinquedo necessariamente, ou com uma outra pessoa, ou com um jogo, né? Mas sim, ao imaginário da criança, ela já está brincando. Ao imaginar, ao se elaborar em situações, né? Ela já está vivenciando isso também. Pessoal, o site do Território do Brincar, ele foi disponibilizado lá na Sala do Café. É um material riquíssimo, explora o site, que você vai
são textos, os vídeos mostrando as brincadeiras regionais e como a criança, a questão que a gente estava falando há pouco, né, professor, sobre a criatividade, né, com coisas simples, elementos da natureza, é fantástico. Então, vale a pena vocês acessarem o site e explorar aquele material. Né? E Juliana, a questão da sua filha, né, do brincar, é você não desistir. Então, às vezes, eu acho que algo importante é que, de falar, que a gente fala muito do brinquedo eletrônico, ou do excesso do uso de tecnologias, né, por parte da criança. Mas não é simplesmente tirar a tecnologia e proibir. O que você vai colocar no lugar? Né? Que você vai ter que oferecer alguma coisa, senão a criança não vai ofertar. Quais brincadeiras, e aí é você perceber, né, os interesses da sua filha e explorar, e não desistir, né, sempre tentando aí, não deu certo com essa brincadeira, vamos tentar outra, vamos explorar outros espaços, eu sei que este momento é complicado, mas é tentar sempre investir aí no brincar, que é fundamental. E sempre chamar a atenção, né, dela. Pense que o que para você ter esse quebre desse ciclo que ela está tendo, vocês precisam chamar a atenção, seja da criança que está com o aparelho eletrônico, ou seja dos seus próprios filhos. E aí eu vi alguns colocando minha sobrinha, minha afilhada, enfim. É quebrar e chamar a atenção da criança. Então, instigar ela. O que será que ela vai propor para que eu faça? Não é falar assim, por exemplo, né, largue aí o tablet, o celular e vá brincar. E você pegar o seu celular e falar, porque eu preciso trabalhar. É automático, é inconsciente, eu sei. Mas o que você está mostrando para a criança? Que ela tem que largar o tablet, mas você está com o seu? E você vai continuar na sua rotina, ela precisa da sua atenção, ela precisa do seu olhar, e por isso que precisa de paciência, e por isso tem todo o desafio. Então, observe ela, veja em que momentos ela está mais propensa, chama a atenção dela, que você também vai ter tempo para você tirar ela disso daí e levar ela para brincar, e aí, quem sabe, né? Quando a gente retornar, ou às vezes você leva em algum espaço, tem uma outra criança que ela pode ter um contato, né, brincar assim ainda junto com os dois de máscara, né, as duas de máscara, mas ela já vai ter ali, sair um pouco desse local que normalmente nós estamos inseridos, que é dentro de casa. No sofá, vendo TV, normalmente. É engraçado que a Renata Meirelles, do Território de Brincar, pesquisadora, ela fala que na primeira infância não é interessante a criança ter acesso a tecnologias. É uma opinião dela, tá? Aí Sim. Cabe cada um, né, assim, peneirar e tirar uma lição daí. Exato. E é aquilo que a gente fala, a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que exige muito do pai, dos responsáveis, não deixar que a criança tenha acesso aos meios eletrônicos, né? E é tudo assim, não é não deixar e não dar condições, isso é proibido, você não pode nem ver, você não pode tocar, porque a proibição também aguça a curiosidade, gente. A proibição é o ápice da questão da educação infantil, certo? Quando a gente proíbe, a gente instiga eles também. Mas, às vezes, explicar que isso aqui é de adulto, que aquele momento, né, nós usamos isso em determinado momento, e também termos o momento de estarmos com eles e nos afastarmos das tecnologias. Isso vai, consequentemente, gerar ações e respostas deles. Acho que é um recurso bastante interessante, até das escolas, até para interagir escola, família, no momento que isso seja possível, projetos, né, de brincadeiras, talvez trazendo quais as brincadeiras dos pais, né, que eles brincavam quando crianças, né, e ensinar os filhos, olha, eu brincava disso, ensinar, ou junto com a escola, desenvolver um projeto. E lá na sala do café, quem não participou, eu coloquei uma participação, né, uma questão de quais são as brincadeiras da sua infância, quais são os seus brinquedos preferidos. Eu coloquei lá a minha participação, as minhas lembranças, e tem participações excelentes lá, trazendo as memórias afetivas em relação ao brincar. Né? É uma forma de brincar diferente que temos hoje, mas por que não recuperar e trazer aí, né, essa interação que a gente fala tanto, né, entre escola e família, com o brincar, né, de ensinar os filhos, de trazer as brincadeiras que os pais brincavam, né, quando
crianças. Acho é uma possibilidade. Sim, porque por si só ele instiga a criança, né, a conhecer um pouco mais sobre alguém que ela convive o tempo inteiro. E que a criança, ela tem no imaginário dela que nós sempre fomos adultos. É difícil para a criança. Nós somos a referência, né? Exato. E é difícil para ela estabelecer essa relação temporal de que um dia nós fomos crianças, de que um dia nós brincamos, que um dia nós tivemos amigos que também eram crianças. Não é porque ela está no nosso mundo adulto e ela só vê adultos. Né? Então, trazer esse resgate instiga a curiosidade deles por si só, porque a primeira coisa que ela vai falar, mas você já foi criança, você brincou, você brincava de quem? Você morava onde? Com quem você brincava? Né? E tudo isso, e a vovó e o vovô, o que eles faziam? Então, vai gerar uma infinidade de possibilidades de você trabalhar com eles. E não voltar a 1920, né? Onde as crianças eram tratadas como adultos, né? Exatamente, né? Não cairmos lá nos mini adultos que a gente viu. E é interessante, né? Porque a gente fala muito do brincar da criança, mas a gente esquece por que o adulto não pode brincar, não é? Então, a criança não tem também a referência, por que não? O professor ir brincar junto com a criança, os pais, os responsáveis, né? Porque a gente acha que é só coisa de criança. O adulto também precisa recuperar isso, que a brincadeira não é só do universo infantil, mas é do ser humano, né? Não sei se é uma... Ela é própria da interação humana, né? Brincar é uma forma de interagir com o outro. É igual eu coloquei dentro dos nossos slides das aulas, e trabalhei na última aula, quando nós temos lá a citação, acho que da Lagos, que ela fala que deveria ser exigido exames, né, de aptidão para atuar na educação infantil, e que o exame para ela que seria excelente seria jogar, né, o profissional dentro de um pátio com um monte de crianças, e se ele não interagisse, se ele não brincasse, se ele não conversasse, ele não estava apto para atuar. Excelente. E é exatamente isso, né, Cláudio? É necessário, gente. Nós precisamos interagir com a criança e estar ali com ela dentro desse imaginário. É um mundo fantástico, né? A criança tem um mundo fantástico. Então, a gente precisa acessar pelo menos uma porcentagem mínima aí desse mundo fantástico delas, né? Isso mesmo. Temos mais dúvidas, professora Fernanda? Acredito que dúvidas não, muitos comentários sobre essa parte do brincar, sobre as considerações do professor Cláudio. Então, acho que dúvida no momento não. Podemos, então, nos encaminhar para o encerramento da live, para a gente fazer o sorteio? Sim, professora Amanda, só deixo antes só reforçar que amanhã, pessoal, finaliza o prazo das atividades de estudo 2 e 3. Então, se você ainda não fez, dá tempo, é até amanhã, 18/9. E o mapa, 4/10. Lembrando que não haverá prova presencial e, portanto, a nota do mapa será utilizada para fazer a média da prova. Não deixe de fazer. E o nosso convite, né, professora Amanda, para o plantão pedagógico, mesmo, que acontecerá na segunda-feira, dia 21, às 19h30. Nós encaminharemos, eu, a professora Ruth, nós vamos encaminhar o link, tá? Por comunicado, colocar na sala do café. Então, se você ainda tem alguma dúvida em relação à elaboração da atividade mapa, participe da live na segunda-feira, ok? E agradeço a participação de todos em todas as lives, né, professora Amanda, muito produtivo. Isso mesmo, pessoal. Então, né, como não sei se todos participarão do plantão do mapa, até porque alguns já fizeram atividade, já se programaram, mas hoje nós vamos sortear 3 livros que tem muito a ver com o que nós falamos na nossa última aula. Então, nós vamos sortear um que fala sobre a autoridade do professor, nós vamos sortear um que é referência na área da avaliação, que é da Jussara Hoffmann, autora justamente, né, até utilizada no nosso livro, e a Praxis na formação de educadores infantis também. Então, tem muita relação com o que a gente tem conversado hoje, espero que traga
aí mais inquietações para vocês. Vou compartilhar a página do sorteio de quem participou do mapa nesta semana. Dentro aqui dessa listagem estão os alunos que participaram de quinta-feira da semana passada, né, durante o dia de quinta-feira até ontem, quarta-feira, 23 horas e 59 minutos. E quem fizer o mapa daqui em diante, entra no último sorteio que a gente vai fazer após o encerramento da atividade, tá bom? Então, vamos sortear. E os ganhadores são Franciele Marinho Nascimento Ribeiro, de Esmeraldas, Minas Gerais. Maria Márcia Edilene da Silva, de Teófilo Otônio, também de Minas Gerais. E a Vânia Araújo Vânia Araújo da Silva, de Valparaíso de Goiás. Então, são as 3 alunas, 3 mulheres foram premiadas hoje, certo? Eu vou fazer a dedicatória para vocês no material, para encaminhar para o polo de vocês. E é isso. Nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa live. Vou até retirar aqui o compartilhamento da tela do sorteio. Professora Fernanda, depois eu mando, né, para você o nome dos alunos que foram, das alunas, né, que foram sorteadas hoje. Parabéns, meninas, né, espero que a literatura contribua com a atuação de vocês e com esse amadurecimento de vocês. E, pessoal, para quem não vejo no plantão pedagógico do MAPA, eu espero ter contribuído com vocês ao longo da disciplina, espero ter trazido, né, além do professor Cláudio, mas também a professora Samara que participou com a gente, mais convidados que trouxessem essa motivação para vocês que de repente vocês precisavam, esse gás a mais que vocês precisavam, e o amadurecimento para atuar sim na educação infantil, porque eu vi muitos alunos dizendo no chat, né, para atuar na educação infantil é preciso ter amor, é preciso ter empatia, é preciso ter afeto, mas lembrem-se, as crianças nos retornam isso também. Atuar na educação infantil, pelo menos para mim, é o paraíso, certo? Porque tudo que a gente dá, a gente recebe da criança. A criança, ela nos retorna todo esse afeto, todo esse carinho, toda a atenção e toda a dedicação que nós damos para ela. Então, eu costumava dizer que quando eu atuava na educação infantil, eu nunca chegava um dia em casa sem novidade. Porque cada dia que eu chegava em casa, eu tinha uma novidade para contar, eu tinha um relato para contar para o meu marido, uma coisa diferente que tinha acontecido. E aquilo me instigava, me motivava, certo? Então, se permitam passar por essa etapa da educação básica e estarem, né, atuando com as crianças com excelência. A gente espera ter contribuído para isso, né, Cláudio, né, Fernanda? Sem dúvida. É belíssimo. Ah, que especial. Eu fico tão feliz de ter uma aula dessa, assim, tão rica, tão humanizadora, né? Porque, para mim, isso aqui é um tratamento de humanização. Não tem, é terapêutico, né? Para justamente trabalhar em vocês a afetividade, a sensibilidade, para vocês trabalharem na educação infantil. E quero agradecer o carinho, hein? Eu estou ouvindo uns comentários aí, né? Quero agradecer o carinho, quero agradecer ao Palhaço Pedagógico, tá bom? Que ele teve essa participação aí. Isso mesmo. É isso. Muito Cláudio, obrigado. se você tem alguma página, algum Instagram ou Facebook que os alunos podem te seguir, de repente acompanhar o seu trabalho, que você queira divulgar? Claro, tem sim. Tem o Instagram, que é @prof.claudiomoraes, né? Cláudio Moraes tudo junto. @prof.claudiomoraes. Isso aí, E, pessoal. e Então, tem o Facebook também, que é Cláudio Moraes, né? Eu tô com uma fotinha, tô na Unicesumar, exatamente. Tô com uma foto com uma bolsa assim, fazendo a prova da pós-graduação lá. que Tá bom? legal. Procurar lá no Cláudio Moraes, que eu aceito vocês como amigos do Face e curtam não, sigam o Instagram, né?
Isso mesmo, pessoal. Professor Cláudio, eu agradeço a sua participação, dedicação, todo o zelo com os nossos alunos, não só seu, como do palhaço pedagógico, né, que esteve com a gente. Tão boa vontade, veio aqui cantar música para nós, tocar e Meu participar. Deus. E Achando quebrar que um tá pouco, faltando tanto, né? contando que você gosta de tomar café, mas enfim, trazendo tantas considerações enriquecedoras para os nossos alunos. Então, eu agradeço de todo o meu coração por você ter aceitado o meu convite, o da professora Márcia, e ter vindo aqui retornar à nossa casa e contar um pouquinho e trabalhar um pouquinho com eles sobre educação infantil. Muito obrigada. Estarei sempre disponível. Nós também, sempre que você precisar. Professora Fernanda, também te agradeço, professora Ruth, pelas mediações comigo, pelo apoio, e agradeço você também, aluno, que esteve com a gente toda quinta-feira, a partir das 8h30, me escutando aqui, falando o quanto a gente precisava ter atenção, ter afetividade, ter esse olhar diferenciado para a educação infantil. Eu adorei estar com vocês e a participação de cada um, as interações no Instagram, de tudo. Então, quem não fez o mapa ainda faz, pode me marcar lá no Instagram, pode me marcar o Instagram do curso, que é o @ead.pedagogia, certo? E, no mais, eu estou à disposição para vocês, tá bom? Esperamos ter contribuído e encerramos aí a nossa live. Um abraço, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, professora Fernanda. Imagina, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite. Tchau, professora Amanda. Tchau, tchau. Boa noite, Cláudia.